Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Manutenção na Hotelaria. Aqui eu irei ensinar para vocês tudo que vocês precisam saber para se tornar um gestor de manutenção com autoridade. Eu sou o Silvanildo Gomes e o tema de hoje é a importância da inteligência emocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, pois aqui eu vou colocar assuntos relevantes para a gestão de manutenção na hotelaria. Sivanildo, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é você conhecer os seus sentimentos, conhecer a si próprio, entender como que você é no momentos de emoções, para que você consiga agir da forma correta, né? Seria, então, estar consciente aos sentimentos, né? Sim, estar consciente ao sentimento para que você consiga agir sem impulsos, não nas emoções, porque nas emoções você vai agir de forma irracional e aí você não age com a inteligência. Então isso realmente está tudo muito ligado à inteligência emocional. Entendi. Então, a inteligência emocional está muito ligada a um autoconhecimento próprio? Há um autoconhecimento próprio de entender como lidar com pessoas, como lidar com você. Então, esse ponto é muito importante para que você comece a entender o que é o processo da vida. É ter empatia, é lidar com pessoas todos os dias, trabalhar em equipe, é diferente de você pensar só você mesmo. Você tem que dividir realmente essas informações e esse conhecimento. Saber ele passar essa mensagem para as pessoas para que isso comece a mudar de forma muito positiva esse lado emocional. Se você não tem, você não vai conseguir aplicar. Sim. E por que a inteligência emocional é importante você ver hoje aí? Principalmente no lado profissional, né? Por que ela é tão importante? A inteligência emocional é muito importante para exatamente você saber lidar com pessoas, conhecer sentimentos, entender como realmente agir em momentos de diversidades. Porque o trabalho hoje está relacionado diretamente ao trabalho com equipes, né? Com pessoas, você está a todo momento interagindo. Imagina se você não aplica a sua inteligência emocional. O que vai ser 10 pessoas trabalhando dentro de uma sala e nenhum deles é inteligente suficiente para entender que tem que aplicar essa inteligência emocional? O que vai acontecer? Ninguém vai conseguir trabalhar, vai ser sempre uma briga, sempre uma situação delicada, a entrega de resultados vai ficar afetada e nada acontece. A inteligência emocional é crucial para realmente conseguir trabalhar com pessoas em equipes e entrega de resultados, senão isso não acontece. Se a pessoa não aplica uma inteligência emocional, as consequências disso, vamos falar aqui mais pro lado do trabalho, né? Do lado profissional. Se a pessoa não aplica a inteligência emocional no lado profissional, por exemplo, em reuniões, ela vai acabar brigando com as pessoas, vai acabar discutindo com pessoas e vai acabar se prejudicando, né? Se você realmente não aplicar inteligência emocional, principalmente quando você está com pessoas em uma reunião ou que seja, em um grande evento, as coisas estão acontecendo ali, muitas informações ao mesmo tempo, então assim, se você não aplica essa sua inteligência para que você consiga ouvir e entregar informações relevantes e realmente precisas, né? Não só o que é o seu pensamento, mas sim um pensamento coletivo, realmente você vai ser muito prejudicado. Por quê? Porque você não vai conseguir entregar de fato. Não vai conseguir fazer. Porque no mundo de hoje, 2, 3 pessoas vão pensar melhor que uma. Vocês vão pensar juntos, vão dividir conhecimentos e de forma muito inteligente realmente entrar num bom senso, num consenso de entender o que está acontecendo e o que precisa fazer. Então essa inteligência emocional é quem vai fazer, vai trilhar o seu caminho para você conseguir alcançar os objetivos. Mas se você não aplicar, você vai ser muito prejudicado, porque as pessoas vão começar a entender que você não está apto a executar esse trabalho ou dividir conhecimentos para que vocês consigam chegar num único objetivo, que é a entrega do resultado final. Então, assim, você pensa que de repente você pode ser tirado de um grande projeto porque você não tem inteligência emocional em dividir informações e conhecimentos, sendo que você está trabalhando com equipes. Você está trabalhando reunido com pessoas. Então, esse é o papel de você utilizar essa inteligência emocional da forma correta.
você sempre teve inteligência emocional? Você já nasceu com inteligência emocional ou você foi desenvolvendo? Como é que foi? Olha, eu te falo assim que eu não tinha nem um pouco de inteligência emocional para lidar com meus sentimentos ou com pessoas, porque eu achava que eu era muito bom no que eu fazia e que isso era o bastante. Então era do meu jeito, ogro. Falava, você falava uma coisa comigo, ou eu respondia sim ou não, ou está certo, e é assim que funciona, né? Então, ao longo dos anos, eu fui entendendo aí esse meu lado e achava que estava certo e fui criando aí realmente inimizade com pessoas, não conseguia trabalhar com os pares e foram passando muitos anos. Mas eu era muito bom no que eu fazia, mas eu não tinha inteligência emocional. E ao longo dos anos, já como executivo, eu criei uma situação muito difícil ali numa reunião operacional. Eu não vou esquecer nunca desse dia, porque foi um dia que marcou muito a minha carreira e a minha vida profissional. Eu estava nessa reunião, uma amiga minha hoje, de área de eventos, levou para essa reunião operacional uma situação com o cliente que estava envolvendo diretamente a parte de climatização dos quartos, né, a parte de ar-condicionado. E lá ela expôs que o cliente que estava fazendo o evento, o quarto dela não funcionava o ar-condicionado. E meu sistema de automação falava que estava funcionando. E ali começou uma discussão nessa sala, né, nessa reunião de operação. E ela falava para mim que o cliente, se ele reclamou, de fato deveria olhar, mas não, para mim era o sistema estava operando e foi isso, e começou uma discussão ali sem fim. Essa cliente muito importante, que era dona de um grande evento, onde ela estava levando os associados, os colaboradores dela para esse evento. Olha o impacto que já começou a sair do quarto, ir para o evento, uma grande companhia, e começou essa discussão e chegou a um ponto que não tinha mais inteligência ali dentro para seguir com essa reunião, né? Para atender esse cliente de fato da forma com que foi proposto. Ele estava pagando por um serviço e que eu não estava fazendo. E aí o gerente geral, meu gerente geral da época, o Carlos Bernardo, muito inteligente, ele parou a reunião, pediu para que todos saíssem e que eu ficasse. E ali começou ali uma conversa muito madura por parte dele, onde ele me botou sentado e começou a me explicar o quanto que eu era importante para a organização, o quanto que eu entregava, que eu era um cara muito bom, que eu era muito técnico. Ele me colocou à altura realmente do que eu era técnico. E aí ele chegou com a sementinha lá e falou assim, olha, você é muito bom tecnicamente, mas você não tem inteligência emocional. Você fez essa reunião se tornar uma situação muito difícil para todos que estavam ali, que não precisava passar por essa situação. E agora que a gente está tendo essa conversa, eu tenho que falar para você que você tem duas opções. A primeira opção é trabalhar o seu lado emocional, é trabalhar realmente os seus sentimentos e saber quem você é, né? Porque eu gosto muito de você, eu quero continuar trabalhando com você. Você é muito bom tecnicamente. Agora, se você não conseguir trabalhar esse seu lado das emoções, o seu lado de sentimentos e realmente saber entender e lidar com pessoas, você vai ter que deixar de trabalhar comigo. Você vai ter que sair da companhia. E ali foi um balde de água gelada. Ali começou eu falei, nossa, mas eu sou muito bom e posso sair da companhia, imagina, né? Tecnicamente eu sou bom. Mas se eu não sei lidar com pessoas, eu não sei utilizar os meus sentimentos, eu não sei ter empatia perante pessoas. Eu sou o que resolvo, mas eu sou o que bom de todo o negócio, mas eu não consigo dividir isso com pessoas. Você não vai a lugar nenhum. Você acaba criando problemas também com isso, né? Sendo ogro desse jeito, né? Exatamente, eu comecei a criar problemas com outras pessoas e departamentos e com processos. Que o objetivo ali desse grupo era entregar resultados, entregar a satisfação do cliente, né? O que foi proposto para que seja diferente, não. Então ali começou a cair a minha ficha.
E aí ele, mais uma vez, muito inteligente, me deu tempo para pensar. Falei, você vai ter o seu tempo se você quer continuar comigo ou se você vai sair. E ali começou a cair a minha ficha. E como fazer isso? Se eu sempre fui daquele jeito, né? Porque você utilizar a inteligência emocional, você não aprende do dia para a noite. É um trabalho ali todos os dias. Então, meu primeiro passo foi pedir ajuda, de fato. Eu falei para ele, então me ajuda. Como que eu posso fazer isso? Então, eu comecei a ter orientações, né? Comecei a me policiar. E assim, e naquele momento, eu mexendo com o meu ego, foi ir para a próxima reunião, o tempo necessário que eu dei, e pedir desculpa para meus colegas de trabalho, que não precisava passar pelaquela situação. Mas por dentro eu estava fervendo, né? Porque até então eu era daquele jeito. Mas aí foi a mudança. Eu comecei a policiar, entender, ouvir mais. Às vezes eu estava ouvindo, mas já queria responder, me segurava, falava assim, não, fica quieto, né? A gente precisa entender melhor. Algumas vezes saía, porque eu estava ali aprendendo, eu estava ali treinando, trabalhando na minha mente para mudar. E ao longo dos anos, e aí foi passando o tempo. Cara, e eu vou te falar assim, isso não é fácil. Não é nada fácil. Só de você estar falando aí eu já tô conseguindo imaginar. Mas assim, eu vejo 3 coisas mais ou menos que aconteceram. Uma, você reconhecer que estava tendo uma atitude errada. Isso eu acho que é o primeiro passo. Reconhecer, né? Tá consciente de que você Sei. estava ali fazendo uma atitude que não é a correta. O segundo passo, pedir ajuda. E o terceiro passo, botar em prática. Realmente deixar o ego falar e não ir na vozinha do ego, né? Realmente e querer procurar isso. Cara, isso é muito difícil, E porque usar a mexe razão. muito com a gente, né? E assim, eu comecei a trabalhar esse lado e não deixar realmente mexer no ego, porque senão não daria certo. E eu fui trabalhando esse processo e foi tão rico todo esse processo, porque me ajudou muito para que eu pudesse mudar, para que eu pudesse entender realmente. Eu tinha essa vontade dentro de mim. E essa vontade, essa dedicação fez com que eu começasse a entender. E a partir do momento que você faz essa mudança, as pessoas começam a entender melhor você. Você começa a impactar vidas, pessoas. Você começa a ter respeito e respeitar as pessoas. Você começa a ser uma autoridade no que você está falando, porque você fala com precisão, com respeito. Você ouve, você dá o tempo necessário, você realmente faz diferente. Muitas vezes as pessoas começaram a chegar para mim muito nervosas e eu pedi calma, agir com naturalidade, entregar algo muito maior para elas e a pessoa sair leve ali daquela reunião. E esses meus colegas de trabalho começaram a me ajudar muito, porque um equilíbrio ali, uma harmonia muito boa, e aí você começa de fato fazer a diferença dentro desse grupo, né? Entregar melhor. E eu te falo, perseverança, sabedoria, porque, como eu te falei, não vai acontecer da noite para o dia. Isso leva muito tempo. Esse é o fator fundamental para você ser um líder realmente de respeito. Para que você consiga alcançar os seus objetivos e chegar aonde você quer chegar. Porque se você não utilizar a inteligência emocional, não adianta você querer buscar uma posição de gestor de manutenção, por mais que você seja muito técnico, porque você não vai chegar. Ou se você chegar, você não vai sobreviver, né? Então, se você tem lastro, trabalhar sua inteligência emocional, ser muito bom tecnicamente, unir todo esse rico conhecimento que você tem, você vai chegar e vai chegar muito sólido, com muito respeito, com muita autoridade dentro do que você vai fazer e do que você vai entregar. Então isso é fundamental. E isso sim fez eu sair da minha posição que eu estava a chegar a um cargo de diretor de manutenção dentro da maior companhia hoteleira do mundo, hoje, depois de tantos anos. Por quê? Porque eu trabalhei a minha inteligência emocional, porque eu fui uma pessoa melhor e até hoje eu trabalho a minha inteligência emocional, principalmente quando você chega numa posição de liderança de executivo de uma grande companhia, como é que eu trabalho hoje,
ainda mais você tem que usar sua inteligência emocional, porque os problemas são maiores, né? As situações, as tomadas de decisões é muito importante. Então aí você tem um autocontrole de todo esse processo. As pessoas podem achar que esse processo de inteligência emocional é uma coisa que você faz uma vez e se aprende e acabou, né? Mas não é isso. A inteligência emocional, ela é trabalhada todos os dias. Em todas as situações que realmente vão fazer você perder um pouco o controle, ela tá ali, né? Essa tomada de decisão vai ser todos os dias. Vai estar acontecendo ao longo do processo, ao longo da sua vida. Então, assim, todos os dias você vai ter que trabalhar ela. Por mais que você chegou na posição de executivo, você é o CEO da companhia, você realmente que faz a entrega final, você comanda aquele barco. Mas não adianta você chegar se você não continuar trabalhando o seu autocontrole, a sua inteligência emocional. Porque o barco vai chegar. Mas se você não trabalhar esse seu ego, a sua inteligência emocional, o barco vai sair da direção. Como é que se torna um gerente, um diretor de engenharia sem uma capacidade de passar um feedback da melhor forma? Tecnicamente, o que representa o que eu conheço é importante, mas hoje para as grandes organizações e para o mundo e para as pessoas é realmente você saber interagir, dividir, ter a inteligência. Isso fez a diferença para eu alcançar os meus resultados, né? Se eu não tivesse a inteligência emocional, né, para que eu pudesse chegar na posição que eu queria, que realmente fazer diferente, eu não iria chegar. Porque o papel hoje de um líder realmente é fazer diferença na vida das pessoas. O que faz uma companhia crescer, ser uma companhia sólida, reconhecida, levar o seu nome, são as pessoas. E se você não sabe tratar, lidar, dar liberdade de expressão para as pessoas, não vai acontecer, sua empresa vai ficar engessada. O seu processo vai ficar parado, né? As pessoas não vão trabalhar na sua companhia entregando resultados, sabe? Produtividade. Isso é incrível, porque assim, o líder que não é um gestor próximo das pessoas, humanitário, ele não vai conseguir sobreviver nesse mundo corporativo. As pessoas têm intelectualidade incríveis. As pessoas sabem o que elas precisam para entregar resultado. Passou aquele tempo do ogro, sabe, é o agora, tem que fazer, você faz daquele jeito. Não, você vai dividir, você vai saber viver, você vai saber ter empatia, você realmente vai mostrar o quanto todo esse processo é importante. Você fazer uma gestão de portas abertas, onde o operacional ou, enfim, qualquer gestor possa chegar à sua sala e sua porta está aberta para receber qualquer pessoa. Você vai sentar, vai ouvir o que ela tem que falar para você. E muitas vezes são informações tão importantes para um processo que você não tem conhecimento, mas se você não parar para ouvir, você vai perder essa grande oportunidade. Existe alguma técnica de tipo, respira tantos segundos e acalma? Existe um pouco disso ou isso é um pouco de balela? Ou funciona mesmo? Funciona, isso é muito importante. Muitas vezes o que você ouve não é o que você quer, né? De repente, naquele momento ali, mexe com suas emoções. O melhor caminho é você dar o tempo ao tempo. Respira, ouve, não responde naquele momento se você acha que você não está pronto. E aí você começou a praticar a sua inteligência, né? Dá tempo àquele processo ali, sai um pouquinho. Vai tomar um café com seu colega de trabalho ou vai sozinho lá, toma um ar puro. 5 minutinhos. Volta. Você vai voltar com muito mais equilíbrio, com muito mais sabedoria para saber dividir aquela informação. Ou naquele momento você não estava emocionalmente bem quando recebeu a informação. Então, assim, inteligência emocional é isso, você parar e saber o que está acontecendo com os seus sentimentos para que você consiga tomar as ações corretas. Muitas vezes eu te falo comigo mesmo, até nos dias de hoje, tantos anos me trabalhando esse meu lado emocional.
De repente eu me pego com um e-mail que mexeu comigo ali. Aí eu faço uma reflexão, deixo esse e-mail ali na minha caixa de entrada, eu tenho o meu tempo para entender melhor o que está ali e volto com muita mais reflexões e posso até responder aquele e-mail, porque sabe por quê? Porque eu não vou responder aquele e-mail com as minhas emoções à flor da pele. Eu vou estar respondendo aquele e-mail imparcial com o que é a entrega do processo. Então, assim, respire fundo, pare um pouquinho, dê tempo ao tempo, ou dê tempo à pessoa que realmente te procurou para te passar uma informação. E aí sim vem os resultados aí que vai ser sempre muito positivo, porque vai ser com muita maturidade e informações precisas para que você consiga entregar. E assim, querendo ou não, nós somos seres humanos, né? Então, realmente, esse lado emocional bate muito e ele é muito forte na gente. Mas não importa a sua idade, a sua maturidade, você ainda assim vai continuar tendo emoções. A inteligência emocional não é negar os sentimentos, né? A inteligência emocional é você entender e saber que você tem eles. E quando você está consciente deles, aí você consegue tomar alguma atitude. Exatamente. Se você tem consciência dos seus sentimentos, das suas emoções, do seu tempo, porque você tem que entender em que momento que você está. E a gente, como um líder, nem sempre você está 100%, porque você tem uma carga de trabalho grande, você tem diversos projetos acontecendo, você tem responsabilidades, deveres perante pessoas e processos e a companhia para que você possa entregar resultado. Então, assim, esse é o momento de você refletir. E aí, o líder, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai parar, pegar essa informação, colocar lá na caixinha dele de reflexões e aí depois você volta com o processo como um todo. E aí sim as coisas acontecem, porque se você usar a emoção, a emoção do lado errado, você vai prejudicar o seu processo. E assim, a emoção, você tem que trabalhar todos os dias. Ao longo da minha carreira profissional, até hoje eu trabalho as minhas emoções. Exatamente para entregar a forma correta e ser justos com as pessoas. Tem uma história muito interessante que eu já ouvi sobre um pouco de inteligência emocional, né? E eu queria saber o que você acha disso. Teve uma vez uma história de um cara chamado Gurdjieff, George Gurdjieff. E o pai dele estava para morrer. Tava morrendo e nisso ele era criança, tinha 10 anos, né? E o pai dele falou assim: filho, eu não tenho nada para te dar, nenhuma herança, nenhum dinheiro, né? Nenhum dinheiro físico, mas eu tenho um conhecimento para te dar. E é o seguinte, eu peço que você sempre faça isso. Sempre que alguém te insultar ou fazer qualquer coisa para você, não responda imediatamente. Espere pelo menos 24 horas. E por que isso? Meu amigo, depois de 24 horas, já passou, a emoção do momento já passou, tudo já passou, sua mente já está nova. Então, eu acho que utilizar isso é uma inteligência emocional, isso gigantesca, né? Sim, exatamente, né? É o que eu coloco sempre em pauta. Você tem que dar o seu tempo e o tempo da pessoa. Se vai ser 15 minutos, 24 horas, uma semana. Esse é importante, exatamente para que você consiga filtrar e deixar essas emoções passarem, para que seja racional as tomadas de decisões e as informações. Porque o que realmente faz com que um negócio não vá para frente, que as pessoas não consigam trabalhar, é exatamente você não respeitar o limite, não respeitar o tempo da pessoa. E esse é o nosso trabalho como líder, fazer com que as pessoas entendam e respeitem uns aos outros e consiga dar esse tempo necessário para essa tomada de decisão, realmente respeitando um ao outro todos os dias e a todo momento. O lado hoteleiro, né, principalmente na manutenção, é um trabalho muito estressante até, com uma carga horária alta. Existe muita pressão na grande realidade, né? E assim, fora a pressão do próprio trabalho, tem a pressão familiar às vezes. Então, acho que assim, o profissional da hotelaria, ainda mais na área de manutenção, ele está sempre muito sobrecarregado. Mas o que eu entendo de todo o processo, a gente trabalha muitas horas, é um trabalho de risco, é um trabalho crítico, ao todo tempo. De repente você já saiu do seu trabalho, do seu hotel, acontece um sinistro, né? E aí parou todo o sistema lá de água do hotel. Você vai ser chamado?
E a pressão é muito grande porque está afetando diretamente o projeto, os clientes, o que está acontecendo a todo tempo. Então, assim, esse é o momento que você tem a maturidade de utilizar a inteligência emocional. Porque você vai chegar no local de trabalho com todo o sinistro que aconteceu, você vai ter 10 pessoas ao mesmo tempo em cima de você, pressionando para que isso dê certo, pressionando para saber o tempo que vai conseguir resolver esse problema. E aí, se você não usar inteligência emocional, sabe o que você vai fazer? Você vai voltar para sua casa e vai largar lá, vai abandonar o barco. Não, você vai ter que ter inteligência emocional para sentar com essas pessoas, reunir esse comitê de crise e falar para elas, olha, eu preciso de um tempo para analisar esse processo. Vocês vão receber informações a cada X tempo. Então você usou a sua cabeça, usou a sua inteligência emocional para que você consiga pensar. Porque se você deixar essas pessoas ao seu lado simplesmente pressionando, você não vai conseguir trabalhar. Então, inteligentemente, você vai reunir essas pessoas, vai falar do tamanho do problema, qual é a resolução para esse problema, para que você consiga usar a sua inteligência. Então, assim, usar a inteligência emocional no momento certo, com as pessoas, esse é o impacto positivo para que você consiga fazer melhor. É quando acontece um sinistro, por exemplo, todo hotel, né, fica preocupado, o gerente geral vai ficar sobre pressão, vai te dar uma pressão, já que você está no cargo de manutenção. E se o problema ainda for na manutenção, pior ainda, né? Então todo mundo vai estar olhando para você numa pressão de tipo, resolve. E se você deixar essa pressão te levar, você vai acabar, às vezes, nem encontrando a solução, porque você vai estar naquela emoção daquele momento, naquela preocupação. Então, você tem que ter uma calma, né? Como é que funciona isso? Esse momento de crises é que você tem que começar a usar a sua inteligência emocional. Porque, assim, o cliente, ele está pagando muito por esse serviço, né? Locou uma sala, a expectativa dele de entrega é muito grande, porque ali ele vai ter pessoas trabalhando para ele também, ele vai ter pessoas participando desse grande evento. E aí você tem um problema lá generalizado com seu sistema de ar-condicionado e aí começa a pressão, porque não funciona. Aí vai chegar no pessoal da operação, daqui a pouco vai chegar no gerente que é de eventos, daqui a pouco vai chegar no gerente geral do hotel e aí vem escalonando todo esse processo. Então, assim, esse é o momento de você começar a entender como aplicar a sua inteligência emocional. Porque se você não fizer isso, você vai deixar ser abalado pelo processo e é capaz de abandonar o processo porque você não vai conseguir resolver. Então, inteligentemente, você tem que entender o que aconteceu. Você vai reunir essas pessoas envolvidas e entender que tamanho é essa crise. E passar essa mensagem para elas com muita riqueza, com muito conhecimento, com muita autoridade, para que elas consigam entender que você realmente conhece do negócio e que você vai trabalhar para achar uma solução. Então, assim, você começa a usar a sua inteligência para levar essa mensagem para as pessoas. Para que as pessoas entendam que você realmente está dentro do negócio, que você vai resolver. Mas você vai resolver no tempo necessário. Então, você vai lá determinar que existe essa crise, o tamanho dessa crise e o que você vai fazer para isso acontecer. E essa mensagem muito bem passada vai controlar aquela crise, né? Você não vai chegar para essas pessoas que você montou um comitê de crise e falar assim, olha, eu tenho aqui uma situação generalizada, eu não sei o que eu vou fazer e vocês, por favor, não falem comigo porque eu estou trabalhando. Você vai deixar muito mais as pessoas nervosas sem saber o que vai acontecer, porque não vai conseguir entregar para o cliente o que ele comprou. Olha o tamanho do problema. Pelo fato de você não usar a inteligência emocional para lidar com pessoas, para acalmar as pessoas, né? Que a partir do momento que você usa essa inteligência, que você passa uma mensagem sólida, uma mensagem segura, precisa, você usou a sua inteligência e fez com que as pessoas entendessem. Você consegue até acalmar as pessoas com sua inteligência emocional. Exatamente, o seu papel é esse. A gente trabalha num departamento de crise. É um departamento que, enquanto ele está operando, está funcionando, ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo. Né? Muitas vezes entende, o profissional de manutenção, tá tudo funcionando, eles não fazem nada, né, e tal. Mas não, pelo contrário, por trás dessa equipe está trabalhando muito para exatamente isso não acontecer. E você só vai ser lembrado no momento de crise, porque parou. E é nesse momento de crise que você tem que ter a sabedoria
de passar essa mensagem para as pessoas que você conhece, que você vai resolver, que você vai realmente posicionar a cada momento do que está acontecendo, né? Essa é a inteligência de você realmente trabalhar num departamento tão sério e tão importante dentro de um projeto que é manutenção, gestão de manutenção. Que se você não tiver esse equilíbrio realmente emocional, você não vai conseguir chegar e não vai conseguir liderar pessoas dentro de um processo como esse. Porque você está liderando não só a equipe de engenharia de manutenção, mas as pessoas que estão em volta do processo. Como que eu posso desenvolver essa inteligência emocional para que eu consiga me tornar um gestor de verdade, um líder? Tem um líder e tem um chefe. O chefe é aquele cara autoritário, aquele cara que acha que ele sabe tudo e que ele impõe situações, ele realmente machuca as pessoas porque trabalha na mente da pessoa negativamente. A pessoa é muito boa, mas ele trabalha tão negativamente com o que ele faz que a pessoa entenda que ele é ruim, que ele não consegue entregar. Trabalha sobre o medo das pessoas. E aí você vai para o líder. O líder ele vai pegar na sua mão, ele vai lado a lado. O líder ele vai dividir conhecimento. O líder, num momento de crise, ele vai ser o primeiro a estar dentro do processo junto com você, né? Realmente colocando a mão na massa, entendendo o processo e ensinando, dando resolução, realmente resolvendo, incentivando, participando. O líder, ele realmente vai fazer toda a diferença na organização e na vida das pessoas. Ele vai direcionar essas pessoas para crescimento, para mudanças, e você vai ver o quanto que você ganha com isso. Então, assim, você tem que trabalhar muito o seu lado pessoal, de imparcialidade, de interagir, de dividir conhecimento, tá lá ao lado das pessoas, fazendo conhecer. Você tem que conhecer os sentimentos das pessoas que trabalham com você. Porque você imagina, você trabalhar com 10, 15 pessoas, cada um tem uma situação diferente, cada um tem uma situação familiar diferente, e naquele dia você não chegou bem, você vai ter o seu papel é conhecer cada pessoa, cada sentimento, porque a partir do momento que essa pessoa chega ao trabalho, você vai saber se ela está bem ou se ela não está bem. E você, como líder, tem que identificar isso aí. E no momento certo, trazer essa pessoa, conversar com ela e entender o que está acontecendo. Exatamente para você impactar a vida dela. Muitas vezes só uma palavra sua vai fazer toda a diferença no dia dela dentro do trabalho e dentro da vida. E aí o seu processo de liderança vai ficando leve. As coisas vão acontecendo porque você está aplicando energias positivas dentro de um processo. Você está dando liberdade de trabalho para as pessoas e confiando nas pessoas. Isso vai fazendo a diferença. Então esse seu crescimento, essa mudança como líder, é isso. Você tem que realmente trabalhar você tem que trabalhar as pessoas que estão ao seu lado, respeitá-las para que você tenha respeito, para que as pessoas sigam um processo natural, né? Então esse processo de você realmente trabalhar as pessoas com respeito, com sentimentos, com entendimento, é quem vai fazer a mudança na sua vida como líder. Estava pesquisando esse tema porque esse é um tema muito importante e eu acabei até vendo uma reportagem, né, do G1 que diz que o trabalho em equipe e a inteligência emocional são habilidades mais valorizadas pelas grandes empresas. Grandes companhias estão buscando, são pessoas com equilíbrio, pessoas que realmente sabem trabalhar em equipe, pessoas que respeitam os processos e as outras pessoas, que se coloca no lugar delas. Porque o técnico, você conhece, né? Mas se você não trabalhar o seu lado emocional, você pode prejudicar todo um processo, né? Você pode desencadear uma insatisfação de todas as pessoas que estejam trabalhando do seu lado. Então, o que a gente está buscando tecnicamente é exatamente essa diferença nas pessoas. Autocontrole, controle emocional, um equilíbrio realmente com as palavras, com o que você precisa para realmente trabalhar em equipe. Porque o técnico hoje aprende. Você vai estudar aquele técnico ali, né, e você resolucionou um problema, tá tudo certo. Mas o emocional não. O emocional é crucial para que você consiga ser contratado por uma grande companhia
né, que seja da indústria hoteleira de manutenção ou outras indústrias também. É o que realmente está buscando. Você, de repente, vai ter um cara que ele não é tão técnico para a função, mas ele tem habilidade de gestão, de controle, de emocional, e aí você vai trabalhar o lado técnico dele e ele vai aprender. Se tem dois tipos de pessoa. Uma pessoa, ela é muito explosiva, porém o conhecimento técnico dela e o currículo dela é um dos melhores. Porém, você na própria entrevista você vê que ela é muito, sabe, estressada e muito explosiva. Aí tem outra que tem um conhecimento mais ou menos, não tão técnico, mas ela é calma, serena e sabe ouvir. Qual delas você vai querer escolher para o seu negócio? Olha, o calmo e o sereno com menos conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele vai adquirir, ele vai estudar, ele vai aprender. Mas a inteligência emocional é difícil. E se você não tem isso nos seus sentimentos dentro de você mesmo, isso não vai acontecer. Por mais que você trabalhe, mas tem que vir de dentro. Então esse calmo, sereno, ele é mediano tecnicamente, te falo, em pouco tempo ele vai conhecer mais do que o cara que era muito técnico. Então essa pessoa que a gente está buscando, o cara realmente que sabe lidar com pessoas, sabe realmente reconhecer o momento de agir. Isso aí que vai fazer a diferença no mundo e dentro das companhias. Eu não quero um cara tecnicamente uau da NASA, porém não sabe se relacionar. Para mim não faz sentido nenhum. Então o sentido é realmente ter inteligência. Isso aí que vai levar ele a alcançar os resultados, a companhia a alcançar os resultados. Porque no mundo de hoje, ter pessoas com esse pensamento que não sabe controlar suas emoções, não sabe lidar, literalmente está fora de projetos que poderia mudar a vida dele. Então isso é crucial. E no próximo vídeo vamos trazer as informações mais importantes para que você consiga fazer uma gestão de manutenção dentro da hotelaria. E se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, divida esse material rico com seus colegas de trabalho. Juntos vamos criar uma comunidade mais forte para a gestão de manutenção dentro da hotelaria.